Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a doutora Andréia Yukivi, sou farmacêutica nanofármacos manipulação. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é e qual a importância da modulação hormonal bioidêntica nanoestruturada. Antes de começar a fazer a modulação, é importante vocês entenderem o porquê repor, quem deve repor, né? E como fazer essa reposição. Então a gente vai começar aí, já convido vocês para que fiquem até o final do vídeo, porque vamos trazer informações valiosas para vocês entender nesse vídeo e também nos próximos, quando eu vou falar um pouquinho sobre cada hormônio, sobre dieta, sobre jejum, como isso interfere em todo o tratamento aí, tá? Então, começamos falando que naturalmente a gente vai ter uma queda hormonal durante a vida. A gente sabe que na puberdade e adolescência a gente tem um nível aumentado de hormônios, mas isso já começa lá no feto, né? Ou seja, hormônios é a nossa vida é regada aos hormônios, todas as funções, todas as células têm receptores hormonais. E com o tempo depois a gente começa a ter uma queda desses hormônios e aí vem a instalação de vários tipos de doenças, né? Então, a gente percebe que quem tem problema de tireoide, por exemplo, vai no médico, tem um hipotireoidismo, vai fazer o quê? Reposição do hormônio da tireoide. E aí a gente pensa assim, se os outros hormônios estão caindo, por que também não repor esse hormônio, né? E como fazer isso? Então, primeiro você pode fazer a dosagem sanguínea, né? Medir lá teus níveis hormonais. A gente sabe que numa menopausa, por exemplo, a mulher já tem também queda hormonal de progesterona, de estradiol, testosterona. Isso às vezes começa muito antes, desde o uso do anticoncepcional, onde você tem um bloqueio dos teus hormônios naturais, e aí você já entra até numa menopausa química, né? E aí a gente vem também para fazer essa reposição e obviamente tirar esse anticoncepcional que fica bloqueando o teu eixo. Então primeiro a gente tem que saber como é que eu vou repor isso, né? Qual que é a diferença do bioidêntico para o não bioidêntico? Então um anticoncepcional aí, ou uma testosterona que não é testosterona, que eles vendem como cipionato de testosterona, enantato, né? Propionato, ou um etinil estradiol, ou uma medroxiprogesterona, ou drospirinona, isso tudo que tem no anticoncepcional, isso não é bioidêntico, que o nosso corpo ele produz naturalmente testosterona, é só testosterona a palavra, testosterona base, né? Estradiol base, é o que a gente usa na manipulação, progesterona base, que a gente vai fazer colocar esses hormônios dentro de um veículo, de um creme que vai atravessar a barreira da pele e atingir os níveis sanguíneos que a gente precisa. Então, primeiro saber que hormônios bioidênticos é aquilo que o teu corpo produz. Nosso corpo produz naturalmente testosterona, que tem uma função na bioquímica que a gente chama de cetona e álcool. Então, testosterona tem cetona e álcool, estradiol é um álcool, progesterona é uma cetona. Isso são funções bioquímicas. E é isso que a gente tem que repor, o que é igual ao teu organismo, e não o que é diferente. Então, um etinil estradiol, uma drospirinona, né, uma ciproterona, um enantato de testosterona, isso é um éster, é outra função bioquímica. E nosso corpo não funciona com éster. Então, a gente tem que repor aquilo que é idêntico, né? E é por isso que a gente faz isso manipulado, porque não se cria uma patente, porque tem na natureza. Então, a indústria, na tentativa de vender aí os hormônios, né, eles acabam mudando, modificando uma estrutura e fazem uma outra tipo de fórmula, um outro composto, que aquilo sim é perigoso, aquilo sim vai dar câncer, aquilo sim dá efeito colateral. Então, quando a gente fala, eu vou fazer uma reposição hormonal, a primeira pergunta, mas hormônio não causa câncer? Cuidado, não faça reposição que hormônio dá câncer. Então ficou muito esse mito, porque era reposto hormônio diferente, era feito um hormônio antigamente, uma reposição hormonal na menopausa, com um hormônio que eles tiravam de uma urina de égua prenha, né? Tem o nome aí do premarinho antigamente. Então criou-se muito esse mito e isso sim dava câncer porque não era bioidêntico. Então quando a gente fala de modulação hormonal, reposição hormonal, a gente está falando de hormônio sim, o que o corpo já é acostumado a produzir, né? E aí a gente faz isso manipulado, incorpora na base, essa base nossa é a nanocare, então aí a gente já entra o que é essa nanotecnologia, que é a medicina do futuro, né? É a gente colocar o hormônio bioidêntico numa base que vai permear a tua pele. Então a nanotecnologia, ela está sendo empregada justamente para atingir níveis sanguíneos que a gente precisa. Um nanômetro, por exemplo, ele é 1 bilionésimo de metro, é 10 a menos 9, é 60 mil vezes menor do que um fio de cabelo em diâmetro. Então são partículas realmente pequenas, tanto do hormônio quanto da base, que é o veículo que vai ser usado para atingir ali. Então esse é o nosso diferencial, é usar essa nanotecnologia para a gente atingir os níveis que a gente precisa do hormônio que vai fazer o equilíbrio e é o maestro do nosso corpo, como a gente vai abordar nos próximos vídeos, falando as funções de cada hormônio, por que é importante a gente estar repondo. Então eu convido para vocês verem os próximos vídeos, seguir o nosso canal, para que vocês tenham cada vez mais informações.